homem que eu me tornei. Quantas vezes eu me pego sendo hipócrita, julgando. Quantas vezes eu pego meu coração, parecendo o coração de um demônio. Eu falo, meu Deus, que é isso? Se você gosta do Evangelho Genuíno, então se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. E como isso tem na igreja de Cristo? Eu tropeço nisso toda hora. As pessoas, entre os cristãos, se oram, se jejuam, se cantam, se ofertam, se fazem alguma coisa. Você já viu, aqui em Franca não é tão comum, mas você vai em São Paulo, Rio de Janeiro, ou você vai em um hotelzinho já de porte médio, vem o recepcionista cuidar de você. Aí ele já fica esperando a gorjeta, que é muito comum em algumas culturas, em algumas cidades. Tem crente que é assim, faz alguma coisa para o reino, uma doação, ou ora, ou jejua, faz qualquer coisa e... Cadê o louvor? Cadê o tapinha nas costas? Cadê a rasgação de seda, pastor? Tem que estender um tapete. Não, meu irmão. Olha o texto. Ama os primeiros lugares, os banquetes, a saudação nas praças e os serem chamados mestres ou rabi pelos homens. A busca pelo louvor. Eles amam títulos. Eles adoram ser chamados de anciãos, de pastores, de bispos. Eles gostam de ser reverenciados. Você tem que chegar neles não pode chegar direto, não. Tem que mostrar uma certa inibição, tem que mostrar um medinho para chegar perto deles. E tem que dar uma engasgadinha. Eles amam. Mas mesmo que não tem título, mesmo que não tem, é aquele assim, o que você está falando? Eu sou o irmão. Uai, sou o irmão. Eles amam isso, eles gostam de ser temidos, reverenciados, e eles usam da religião para se promoverem. Nunca foram nada na vida, pé rapados, sem estudo, sem árvore genealógica, mas quando entram na igreja, quando entram numa religião, usam ela. Agora eu sou pastor, agora eu sou obreiro, agora eu sou isso aqui. E usam isso, fazem do púlpito uma vitrine, do ministério uma vitrine, da conversão uma vitrine, do dom uma vitrine, a fim de serem elogiados. O religioso faz isso, as seitas promovem isso, eles gostam disso. E você quer coisa para deixar a gente soberba? É a religião. Você quer um negócio para estragar a pessoa? É a religião. Principalmente no meio que distribui dons. Pai do céu. Isso é muito perigoso. Jesus está dizendo para tomar cuidado. Agora o que Jesus... Veja só que interessante. Jesus está falando com a multidão agora. Até agora. Agora do verso 7 em diante, ele vai se dirigir diretamente aos fariseus. Na forma de 8 ais. São 8 reprovações. E 8 condenações. Veja só, ele está falando na cadeira de Moisés, está sentado. Está falando de forma geral. Agora ele vai dirigir só para eles. Ele vai dizer, ai de vós escribas e fariseus, ok? Ele vai se dirigir a eles na forma de 7 ais, são 7 reprovações, 7 condenações. Por quê? Qual a razão? Agora nós veremos. E lembre-se, estes 8 ais estão sendo dirigidos para nós aqui essa noite. Para aqueles que são ímpios e se escondem debaixo da religião, ou para aqueles que são cristãos,
mas não entenderam o caráter da nossa fé e estão vivendo uma religiosidade. Prepara o ai aí. Primeiro ai, por que Jesus pronuncia? Porque os religiosos impedem as pessoas de se converterem. Verso 13. Ai de vós, escribas hipócritas e fariseus, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha só, eles impedem as pessoas de se converterem. Eles estão perdidos e mantêm os outros perdidos. Fecham a porta do reino, nem entram, nem deixam os outros entrarem. Típico da seita, típico dessas religiões, e típico do religioso. Ele quer impor as pessoas na sua caixinha, no seu sistema, no seu modo legalista, pequeno, limitado de ver a fé, ver a Cristo. Seu método, sua religião não salva. E alguns deles, na maioria, nem eles mesmos são salvos. Jesus censurou eles. Ai de vós. Por quê? Porque vocês impedem as pessoas de se converterem. Chega um jovem na igreja, um menino recém-convertido, uma irmã, em vez de apresentar o evangelho, apresentar a graça, já coloca entulho em cima dos ombros. Ela não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, vai embora, pronto, foi para o inferno. Fechou a porta do reino. Não é assim. E às vezes nós não fazemos isso. Quantas vezes nos fazemos? Os pecadores se afluíam até Jesus, da pior espécie. Por que os pecadores odiavam os fariseus? Porque os fariseus atavam fardos pesados e punham nas costas deles. Jesus só dizia o quê? Vai e não peques mais. E é muito perigoso isso. Segundo ai, por que Jesus condenou? Porque a religiosidade, ela na verdade esconde e camufla pecados. Por trás desses véus, desses vestidões, desses usos e costumes, dessa falta de gilete, está cheio de pecado. Veja então o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, pecado aqui, profanação, e para o justificar fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severos. Toda aquela religiosidade dos fariseus, túnicas, filactérios, orações na praça, jejuns, encobriam seus pecados ocultos. Na verdade, aquela religiosidade era usada para abusar das viúvas. Geralmente os legalistas, os religiosos, usam tudo aquilo para cobrir. Na verdade, toda aquela capa está escondendo sensualidade, imoralidade, avareza, ganância, prepotência, arrogância, que era o que os fariseus eram. Eram sensuais. Você quer ver como Jesus levantou a saia deles e deixou eles tudo peladões? Quando eles pecaram a prostituta no ato, João capítulo 8, no ato do adultério, João capítulo 9, pegaram a mulher cometendo adultério, descabelaram, jogaram ela no meio da praça. Mestre, a lei de Moisés manda que essa mulher deve ser apedrejada, tu que dizes? Jesus falou, é agora, levantou, eu vou cortar agora. É mesmo? Ela é adúltera? É adúltera, pegou no ato. Ok, pode atirar a pedra.
aquele dentre vós que não tem pecados. Eu imagino aqueles homens corando de vergonha. Eu imagino Jesus na sua onisciência entrando na mente de cada um: safado, sem vergonha, eu sei o que você faz, sei como você é, eu sei o que tem debaixo dessa túnica. Começando dos mais velhos, foram jogando as pedras no chão. A religiosidade, cuidado. Se você ler o livro de John MacArthur, Fogo Estranho, ele vai mostrar que a maioria desses grupos, dessas seitas, os seus líderes estavam envolvidos em escândalos de pecados sexuais. Quanto mais religioso, mais legalista, mais impunha regras, mais escândalos tinha. Estão mentindo, Humberto? Terceiro ai, a religiosidade, sabe onde que ela termina? Termina no inferno, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais que vós. Prosélito é um novo convertido. Fazer proselitismo é evangelizar pessoas. Os judeus faziam isso, captavam pessoas para serem membros da sua seita. E o que ele está dizendo aqui? Vocês buscam, se esforçam para disseminar sua doutrina, seu legalismo, sua religiosidade. E aquele homem que estava perdido, agora se tornou 2 vezes mais perdido. Porque você pegou um pecador, e em vez de você levá-lo para o caminho da salvação, a graça, o Senhor Jesus Cristo, você impõe sobre ele o fardo da sua religião. E aquele que estava condenado, agora está 2 vezes mais condenado. Agora ele é 2 vezes mais filho do inferno. A religiosidade termina no inferno, porque você apresenta um programa de salvação para ele, um programa de normas e regras, um programa de votos para ele, e ele tinha mais chance se ele estivesse lá na maconha, se ele estivesse lá no boteco. Agora você fez o quê? Deu uma falsa segurança de salvação. Você diz: faça isso, aquilo, não faça isso, aquilo, e ele se fiou naquilo. Salvação por obras. Agora ele está mais condenado, porque ele podia ter chance no juízo. Cuidado, quando você vai até alguém, a primeira coisa que se apresenta para ele é Cristo. Sua obra na cruz, sua vida, sua morte, sua ressurreição. Quarto ai. A religiosidade dá ênfase no secundário e esquece o essencial. Verso 16. Ai de vós, guias cegos, que dizei: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está. A religiosidade dá ênfase no secundário e esquece do essencial. Na lei era exigido que trouxesse ofertas, e essas ofertas eram colocadas no altar de ouro. O que os fariseus faziam? Eles diziam que a oferta era mais importante que o altar, e assim obrigavam aqueles homens a trazerem mais ofertas.
incutindo na mente deles, o mais importante não é o templo, não é o altar, não são os objetos, mas é a quantidade do que você deposita. E ainda tem o 23, ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Até aí. O 23, por exemplo, eles davam dízimo do coentro, e eles eram rígidos em exigir o dízimo das suas plantações e do seu gado. Mas as coisas mais importantes, por exemplo, a justiça, a retidão, a misericórdia, o cuidado com o próximo, e a fé, a devoção, eles negligenciavam. O religioso faz isso, dá ênfase no secundário e deixa o essencial de lado. Se preocupavam com as regras, mas com a hipocrisia, ganância, imoralidade não tinha problema. É isso que eles faziam. Temos que tomar cuidado também. ênfase no secundário, no externo, e no essencial, negligência, amor, misericórdia, fé. Ou seja, maior cuidado com o interior, gente. Gente, a minha luta a semana inteira é travada aqui dentro. No exterior já estou aprovado faz tempo. Olha no exterior o pastor que eu me tornei, o homem que eu me tornei. Se eu fosse me fiar nisso, mas e o meu interior? Quantas vezes eu me pego sendo hipócrita, julgando? Quantas vezes eu pego meu coração, parecendo o coração de um demônio? Eu falo, meu Deus, o que é isso? É aqui que a luta é travada. Eu não estou sendo misericordioso. Cadê o meu amor? A minha fidelidade? Minhas intenções? Que isso? Elas estão degladiando dentro de mim. O religioso não. Já fui, já votei, já fiz, já ofertei. Uai, o que você quer mais? Se você gostou do vídeo, então estarei deixando esse outro para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.